Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, sob os cuidados do nosso Senhor. Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. E para não correr o risco de alguém que está assistindo esse vídeo atualmente não ter assistido o anterior, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo aqui, para você saber do que eu estou falando. Corre lá, assiste o vídeo com todas as dicas e depois você volta aqui para fazermos juntos este lindo pano de prato de tulipas. Para confeccionar este pano de prato, eu vou seguir todas aquelas dicas, ou seja, as teorias que foram ditas lá. E aqui vamos fazer na prática. Isso não é ótimo? Aposto que assim ninguém ficará com dúvidas e realmente nunca mais vai pecar nos caseados em crochê. Vamos aos materiais que vamos usar hoje? Aqui eu separei uma régua para a gente estar fazendo a medição dos nossos pontinhos. Vamos usar dois tipos de agulhas, uma de 2 milímetros e uma de 1,75. Por que nós vamos usar duas agulhas? A resposta está aqui. Nós vamos também usar duas espécies de fio. Primeiro fio é o fio Duna do Tex 590. Por isso, pedi para vocês usarem a agulha 2. E vamos usar essa Camila Fashion, que é do Tex 300, mas dá para a gente estar usando a agulha 1,75, porque o Tex dela é aproximado ao fio Anne, que é 295, tá? Então, a gente vai usar essa do Tex mais fininho, Camila, com a agulha 1,75 para estar fazendo o nosso caseado. O porquê que a gente vai usar o fio Duna nas tulipas e o fio Camila nos caseados? Uma das dicas de lá do outro vídeo é essa. No caseado é recomendado que a gente faça sempre com um fio mais fino que a gente tiver. E o caseado é a peça-chave do nosso crochê. Ele é a chave de entrada e a chave de saída dos olhos do nosso cliente. Então, se você colocar um fio do Tex 590 como o Duna para você fazer o caseado, seu trabalho vai ficar todo grosseiro. E o trabalho grosseiro, muitas das vezes, tem que ser feito na força. No caso, para você poder passar um fio Duna entre as fibras do tecido, você vai ter que usar um pouquinho de força. Então, isso pode ser que ocasione lesões no seu tecido, puxando algum fio de alguma fibra, ou até mesmo esburacando o seu tecido. Isso não dará um bom resultado. Então, quando eu digo que a gente pode estar misturando os Tex de fios para fazer qualquer trabalho que a gente quiser fazer, é nessa questão. A gente tem que analisar muito bem aonde vai ser empregado esses fios. Porque não adianta falar, mas ela usou 2, 3 fios para fazer um pano de prato. Tá, mas você analisou se ela usou no lugar certo? Tem esse porém. Porque se eu falar para você que eu vou usar o Duna e vou usar uma linha Anne, você tem que analisar certinho onde eu vou pôr qual fio. Quando você ouve por aí falar que usou esses tipos de fios, analise certinho a sequência em que, né, foi usado cada fio. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para estar fazendo o meu caseado perfeito, do mesmo jeitinho que eu citei no vídeo anterior. Tá, eu peguei um pano de prato mais tradicional que eu tinha aqui no ateliê, que ele tem esse acabamento de fábrica, que ele não desfia, tá? Esse aqui é um fio que tá solto aqui, mas não é que tá desfiando, não. Ele não desfia. Eu posso estar fazendo o meu caseado diretamente nele, sem precisar dobrar? Posso. Posso, sim. E não é difícil, só você manter ele bem esticadinho, vir furando com a sua agulha, mas aí eu recomendo você estar usando a agulha mais fina ainda, a agulha 1,5 ou 1,25, tá? Para você furar, para você não precisar nem fazer uma forcinha na hora de furar, porque senão o ponto vai ficar torto, ele sai do lugar. Você insere a agulha num lugar, ele vai em outro. Então, o ideal é que você tenha todo o cuidado do mundo
E faça a marcação também, né? Antes de estar fazendo o caseado. Só que, no meu caso, eu gosto de estar dobrando o meu tecido. As laterais do meu tecido, ele já vem com a bainha. E aqui, como vocês podem ver, não tem nada, né? Vou virar aqui para vocês verem como que eu dobro o meu tecido. Ó. Eu gosto de dobrar uma, duas vezes. Por que que eu gosto de dobrar duas? Porque se eu dobrar uma só e passar o meu crochê aqui, até eu vender ele, enquanto ele estiver sem uso, estiver só de amostra ali, desfilando na passarela como bonitão, ele vai continuar bonitão. Mas a partir da primeira vez que a pessoa lavar esse pano de prato, essa beiradinha ela tende a fazer isso aqui, ó. Como o nosso caseado tem intervalo, o pano ele vai amolecer, né? Conforme vai lavar, vai sair um pouco a goma e a tendência é que a beiradinha se desdobre assim e saia entre os pontos. Então, por isso que eu recomendo sempre dobrar duas vezes. Lá no vídeo eu dei a dica para vocês de estar vincando a dobra desse tecido com ferro de passar. Só que, se o seu tecido estiver bem engomadinho, você pode vincar assim como eu acabei de fazer. Olha como que ficou. Passei a minha mão, claro, sua mão tem que estar bem limpinha, porque ó, a hora que você passa a mão assim, ó, como você vai pôr força, se tiver suja a mão, já era. Se tiver suada, então vai amarelar o seu tecido aí, vai aparentar que tá sujo, tá? Então presta muita atenção. Toda vez que você for fazer o seu crochê, dá uma lavadinha nas mãos, tá? É bem recomendável isso. Dobrei uma vez, dobrei duas. Segunda dica que nós demos lá naquele vídeo. Depois que você dobrou, você vem com a cola e dá um pinguinho de cola no início, dá um espacinho da outro pinguinho de cola, dá um espacinho da outro pinguinho de cola. Nunca passa cola a beirada toda. Por quê? O seu trabalho vai ficar um exagero, vai melecar, vai ficar duro, porque essas colas de tecido, a maioria delas deixa o tecido duro. Então, não vai ficar legal. Ah, e outro detalhe. Lá eu não falei sobre isso, mas aqui eu vou falar, porque enquanto eu estiver fazendo crochê, vocês vão ver. Essa etiqueta aqui, ó. Essa etiqueta não é do meu tecido, tá? No pano de prato, é meio difícil a gente tá fazendo a propaganda da gente, né? Quando você tem o seu ateliê, tem a sua empresa. Então, é um pouco difícil. Aí, o que que eu fiz? Eu mandei fazer essas etiquetinhas bandeirinha, ó. Na parte de trás, tem todas as informações que o cliente precisa para entrar em contato com o meu ateliê. Aqui é a logo da minha empresa, tudo certinho. Aí eu dobrei, colei com cola quente. Aqui já fazendo a dobrinha, assim como eu tô mostrando para vocês, ó. Dobrei uma vez, dobrei duas. Já coloquei aqui um pinguinho de cola. Eu faço isso em todos os tecidos que eu tenho aqui antes de começar a trabalhar, porque se eu for esquentar a minha pistola de cola quente, cada vez que eu for fazer um pano de prato, já me complica, né? Então eu ligo ela uma vez só e colo todos os tecidos, todos os panos de prato e já deixo assim. Então todos eles vão estar assim. Por que que não tá colada a borda toda? Porque eu não preciso, tá? Eu não colo. Eu só dobro, dou uma vincada. Aí quando eu vejo que eu tô com um pouco de dificuldade para manter a minha dobra no lugar, aí que entra as presilhinhas, tá bom? Aí você pode estar usando também alfinete, ajuda muito. Não precisa ter muito, porque conforme você for chegando com o seu caseado aqui, você vai tirando a presilha daqui, colocando lá na frente, tá? Então, umas 3 aí já ajuda, 2, 3 já ajuda. Então, é isso, ó. Aqui já tá coladinho por causa da minha etiqueta. Então, eu vou dar continuidade na minha dobrinha aqui, tá? Ó, vou vincar com a força dos meus dedos mesmo. Não vou usar ferro de passar e muito menos a cola. Isso não impede que você use,
tá? Pode usar, ainda mais se você for iniciante, tiver dificuldade em manter o tecido dobrado, pode colar, tá? Aí, coloquei uma presilha aqui, bem no início, aqui onde fica esse nozinho, por causa da costura, né? Coloquei já uma presilha. Aqui no meio, eu vou colocar outra presilha. E aqui na outra ponta, coloco outra presilha. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Aí, nós vamos seguir aqui, ó, pro nosso direito. Aí que entra a nossa régua. Primeiro passo de medição. Eu vou medir quanto o meu fabricante mandou aqui, ó, de centímetros, a bainha que já veio no meu pano de prato. A minha bainha aqui tá passando um pouquinho mais de 1 centímetros. Tá dando 1,3 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou usar essa medição como a altura do meu caseado, tá? Essa aqui é a altura. Então, aqui, ó, eu já sei quanto que eu preciso para fazer minha dobradura. Já dobrei. Vou dar uma vincada para ficar bem firme, bem certinho. Então, aqui já tá perfeito para a gente começar o nosso trabalho. A gente vai ter que escolher o distanciamento do nosso caseado. Aqui no meu pano de prato, que já tá pronto, eu escolhi fazer o distanciamento 1 centímetro entre um ponto e o outro, tá? E 1 centímetro equivale a 2 correntinhas de intervalo um do outro. Tá bom? Então, depois da gente ter medido as laterais e ter descoberto que o nosso ponto de altura de cada ponto do caseado é de 1 centímetro, eu vou centralizar minha régua bem aqui no cantinho e vou começar a medição. A cada 1 centímetro eu vou estar marcando aqui com um lápis, tá? Tanto nessa parte de baixo, onde está a minha dobradura, quanto nas laterais, que já tem a costura de fábrica. Aqui eu vou centralizar a minha régua, mas eu vou sentir aonde está a minha parte da dobra aqui na parte de baixo, porque senão um ponto fica mais alto que o outro na hora de inserir a agulha. Então, vamos começar aqui a fazer a medição com um pontinho bem aqui na lateral. Aqui é o meu ponto de partida dos meus 3 pontos baixos alongados para estar fazendo o canto do caseado. Aqui a partir do zero, coloco o zero lá onde eu marquei o cantinho e venho marcando de 1 em 1 centímetro. Tomando todo cuidado para estar sempre usando a dobra como a nossa marcação. Ou seja, eu quero a minha marcação todas paralela uma à outra. Então, eu vou estar usando sempre aqui, ó, a marca da minha dobradura. Então, venho medindo assim, de 1 em 1 centímetro. Eu vou fazer esse processo de marcação durante todo o trajeto aqui do meu trabalho, no meu pano de prato inteirinho. Aí, vocês vão fazendo de vocês, tá? Que daí eu volto com o meu marcado. E se você estiver fazendo juntinho comigo, você volta com o seu marcadinho também, pra gente já dar início nesse caseado. Eu coloquei essa presilha bem no comecinho pra tá prendendo aqui onde já tem a minha costura, que é uma parte um pouco difícil de manter ela presa, né? Manter ela dobradinha por causa da costura. Mas, vamos lá. Eu já fiz a minha marcação, aí eu vou começar usando o meu pontinho bem no canto, conforme eu mostrei pra vocês lá na régua, né? Fiz o meu nó de início aqui na minha agulha. Vou inserir a minha agulha aqui nesse primeiro nozinho, de frente para trás, tá? E o nozinho vai estar aqui na frente comigo. Insiro, vou lá atrás e pego o meu fio do novelo. E puxo. Puxei, fiquei com o nozinho inicial e a laçadinha que eu acabei de puxar na minha agulha. Agora, eu vou puxar os dois lá pra cima.
Puxei os dois lá pra cima, correto? Calma aí que deu uma desfiada no fio. Ó, puxei. Aí, agora eu vou fazer o quê? Vou puxar o meu fio do novelo novamente e vou passar entre essas duas correntinhas, ó, no meio das duas. Fiz o meu primeiro caseado. Esse fiozinho ele vai sobrar aqui, mas depois a gente arremata. Fiz o meu primeiro ponto de caseado, tá? Agora, nós vamos seguir aqui inserindo a nossa agulha em cada marcaçãozinha que foi feita na medição. Fazendo duas correntinhas de intervalo. Se o seu ponto for um pouquinho largo, você pode estar colocando uma correntinha só, tá? Se for apertado, também pode estar pondo 3. O importante é que essas correntinhas, elas deitem certinho em cima da dobra do seu tecido, ó. A altura do nosso ponto baixo alongado do caseado, a gente vai alongar ele até aqui, ó. A sua agulha vai praticamente deitar em cima da dobra. Você vai puxar o fio e vai entrelaçar esse fio no meio dessas duas correntinhas que estavam na sua agulha. Aí, a correntinha que a gente escolher para o espaçamento, ela também tem que ficar deitadinha, tem que ficar bem rente a nossa dobra aqui, ó. Tá? Se você estiver colocando duas e perceber que não está ficando assim, ela tá ficando empelotadinha, você pode estar colocando uma correntinha só de espaço, que fica legal, tá? Só que não pode ser uma correntinha apertada, né? Vamos seguir fazendo duas correntinhas, vou inserir a minha agulha, puxar com cuidado, subir o meu ponto até a altura da minha dobra e puxar o meu fio. Duas correntinhas novamente, insiro minha agulha, vou fazendo em toda a marcação. Vou tirar aqui para vocês verem que pode ser que o primeiro ponto ele dê uma deitadinha, tá? Mas isso é normal, porque aqui no finalzinho, quando eu vier mostrar para vocês como eu vou fazer o cantinho da final, a gente vai inserir o fio aqui, ó. Então, esse ponto ele vai voltar, ele não vai deitar mais, ele vai ficar retinho. Aí, uma dica importante que eu queria dar para vocês. A gente tem os 4 lados do pano de prato, certo? As duas laterais que são mais largas. Se o seu pano tem estampa, normalmente, né? Esse lado aqui é mais estreito. E o lado de trás, lá onde eu coloquei minha etiqueta, é estreito também. Então, entre os dois lados mais estreito, eu recomendo você começar a fazer o seu caseado na parte da estampa, tá? Por quê? É aqui que a gente vai colocar o barrado. Então, quando a gente terminar esse caseado, se a gente for continuar usando a mesma cor de fio, a gente não precisa arrematar, porque a gente começa, dá início aqui, a gente faz toda a volta do pano de prato, depois a gente volta aqui, ó, e faz o encerramento. E aqui já tá no jeito pra gente dar início ao nosso barrado, ao nosso bico, tá bom? A não ser que você for trocar de cor, né? Então, você arremata onde for que você parar aí, você arremata e dá início aí com outra cor de fio para fazer o barrado. Mas se você for usar a mesma cor, eu recomendo você tá começando sempre aqui na parte principal aqui do seu pano de prato, pra gente evitar um arremate, tá? E quanto menos arremate, melhor, né? Pro acabamento da peça. Então, aqui, ó, eu tô seguindo, fazendo o nosso caseado. Espero que vocês estejam conseguindo entender através dessa explicação. Se houver dificuldade, vocês podem estar deixando nos comentários que eu venho responder, tirando dúvidas, tá bom? Podem ficar à vontade. Vocês acharem que a iluminação tá legal, que aqui tá um tempo nublado, inclusive tá chovendo agora.
Então, não pode ser que não fique muito legal a iluminação. Vou tentar melhorar na hora de editar. Olha, eu segui um pouquinho fazendo meu caseado, mas eu voltei já diretamente para mostrar para vocês a parte do cantinho. Dá para ver a marcação aqui, né? Vou seguir a minha agulha no meu próximo ponto de marcação. Vou inserir a agulha. Cuidado para não desmanchar a dobra, como a minha já desmanchou aqui. Insiro a minha agulha. Puxo o meu fio. Meço a altura desse fio. Na altura da dobra do tecido. Minha agulha tá deitada em cima do tecido. Puxo outro fio e fecho as minhas argolinhas assim. Cheguei no cantinho. Ótimo. O que nós vamos fazer no cantinho? Esse cantinho, eu queria falar para vocês que independentemente do pontinho de caseado que vocês escolherem para estar fazendo no tecido de vocês, o canto é a parte mais especial. Porque a gente precisa contornar esse canto totalmente com o caseado. Se você chegar aqui, fizer sua correntinha e já partir aqui pro próximo caseado e ignorar esse canto, esse tecido, ele vai se dobrar, ele vai empelotar, ele vai desdobrar, vai ficar... Não dá certo, o acabamento aqui não dá certo. O que eu sugiro vocês é estar fazendo no acabamento desse caseado. Como esse caseado que a gente tá fazendo é o tradicional, é o mais básico, eu vou seguir fazendo assim. 2 correntinhas, normalmente como se eu fosse fazer o meu próximo caseado. E realmente eu vou fazer, mas é um pouquinho diferente. Ó, tá dobradinho? Tá. Tá vendo? Dobrei 2 vezes. Eu vou pegar a minha agulha, eu vou inserir aqui, ó. Tá vendo? Na parte de cima da dobradura. Ó, eu coloquei a minha agulha, ela saiu lá do outro lado, ó. Aqui eu puxo o fio com cuidado, tá? Porque aqui é bem fácil de desfiar. Fiquei com 2 laçadas na minha agulha. Eu vou pegar o meu fio, vou laçar aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo. Olha o que eu fiz, eu prendi a minha correntinha bem na lateralzinha do meu tecido. Agora, eu vou seguir fazendo meu caseado. Vou inserir minha agulha no mesmo buraquinho aqui do cantinho, vou puxar meu fio lá atrás. Vou tomar todo o cuidado pro meu fio embalar a pontinha onde eu dobrei, tá? Vou puxar meu fio aqui, ó, passar dentro das 2 correntinhas. Tomar todo o cuidado para que a minha correntinha da agulha não fique larga como ficou aqui. Vou mostrar para vocês como que ficou, ó. Tirar a agulha. Ó, isso aqui, como que ficou largo. O ideal é que fique mais apertadinho, porque senão o meu tecido vai ter espaço para se desdobrar, tá? Então, eu vou voltar aqui, vou apertar minha correntinha, ó, na agulha, deixar bem fixado e vou fazer novamente o meu ponto aqui. Ó, alonguei, deixo ele da altura da lateral, como a gente vem fazendo aqui. Deixei na altura, ó, minha agulha deitou na pontinha do tecido. Vou puxar o meu fio e fechar com ponto baixíssimo. Ó, começou o contorno aqui do meu cantinho. Faço mais 2 correntinhas. Insiro a minha agulha novamente no mesmo buraquinho. Puxo o fio lá atrás e levanto ele, fazendo a altura já do outro lado do pano, ó. Tá vendo? A gente contornou, a gente fez um canto bem contornadinho. A gente consegue fazer esse contorno sem inserir a agulha no tecido aqui? Consegue, consegue. Só que conforme a gente for movimentando o tecido, a dobra vai ficar
saindo aqui para frente ou para trás, ou senão vai desdobrar onde você dobrou. Então, isso aqui é tipo um arremate na sua dobradura, nos cantinhos, tá? Então, esse ponto baixíssimo aqui no canto, ele é muito importante. Agora, a gente continua dando sequência ao caseado aqui, onde a gente marcou. Deixa eu virar o pano aqui. Ó, meu caseado, ele virou, ele contornou o canto e virou. Agora, a gente vai seguir em frente, colocando a agulha em todos os pontos de marcação e prestando muita atenção se esse ponto de marcação, ele tá também sendo marcado bem embaixo da nossa dobra, bem aqui, ó. Porque na hora de marcar, tá, você marcou, mediu 1 centímetro, tudo certinho. Mas, de repente, a dobra, ela sai do lugar, aí fica a marcação embaixo e a dobra em cima. O que você tem que seguir? A dobra, mas primeiro tem que analisar se essa dobra tá certinha, tá? Porque, de repente, ela se solta, aí fica tudo torto, não dá? 2 correntinhas. Ó, minha próxima marcação aqui, ó, bem embaixo do ponto de dobra. Já sigo fazendo o meu caseado de 2 correntinhas e usando cada marcação feito com lápis aqui. Meço a altura do ponto, venho fazendo. Se ele for dando uma deitadinha, é só vir arrumando, ajeitando, porque o crochê é assim. O crochê você tem que ir fazendo e tem que ir arrumando ele, modelando. O jeito que você modelar, ele fica. Opa. Duas correntinhas sem aperto e sem deixar largo. Isso aqui, ó. Olha como que esse ponto meu ficou largo. Ó. Tá feio? Isso aqui deu diferença. Tá diferente daqui da lateral, que tá tudo juntinho, tá vendo? Tudo retinho. Ó. Então, eu percebi que tá assim. Eu vou desmanchar e vou fazer novamente. E vou me atentar em tá firmando mais os meus pontos na minha agulha. Ó, corrigi, olha a diferença. Eu fiz ele do mesmo jeito, só que a tensão que eu segurei esse aqui agora foi mais firme. Pronto, terminei meu caseado. Fiz aqui a finalização, já arrematei aqui. E assim ficou o nosso caseado tradicional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que continue aí comigo para poder estar assistindo a segunda parte desse nosso vídeo, que é onde eu vou trazer o passo a passo das tulipas, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, aperta o sininho de notificação para você ser notificado em primeira mão quando eu trouxer o próximo vídeo.